O título desta mensagem é: ninguém pode dizer que tem aquilo que não tem. Se torna até risível, né? A pessoa fica falando que tem fé, a pessoa fica falando que tem conhecimento, que tem uma vida saudável espiritualmente, fica falando que já recebeu pela fé um milagre, fica fazendo declarações como se fosse um comportamento que chamam pensamento positivo. Há pessoas até que escrevem, né? Frases, eu já vi em alguns lugares frases para iniciar o dia, segundo eles, façam mentalização, pensamento positivo, que seu dia vai dar tudo certo. E por aí afora, é uma porção de invenções humanas que levam a lugar algum. Para o navio sair do porto e entrar mar adentro, ele precisa realmente sair do porto e entrar mar adentro. Não é mesmo? Como é que a pessoa pode dizer que tem uma coisa que ele não tem? Esse é o primeiro ponto. Segundo, isso serve de alerta, despertamento espiritual. Muitas pessoas, quando sentem seus corações um estado de fraqueza, deficiência, pouca fé espiritualmente, no bom sentido, óbvio, eles tendem a desanimar-se. Ao contrário do que as Escrituras nos ensinam. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu me sinto fraco, aí então sou forte, diz o emissário Shaul. Dizia e continua dizendo, né? Porque lá em Vrite fala que o testemunho dessas pessoas continuam, né? Continuam. Aquilo que nós plantamos pelo Espírito não se acaba, é inextinguível. Como é que você pode dizer que tem aquilo que não tem? Isso serve de alerta, de entusiasmo também, de incentivo para que busquemos, porque há coisas que nós conquistamos imediatamente, rapidamente já tomamos posse. Eu já consegui tantos milagres, se eu contar para vocês, você fica pulando aí, dando glória, de boca aberta. E, se quiser uma hora, é só pedir aqui pelos comentários deste canal, conte um pouco do seu testemunho de vida, você vai ficar. Ela é realmente o Eterno, salva, cura, liberta e abençoa. Mas tem outras coisas que ainda não consegui colocar a minha mão, ainda não tomei posse. Porque não é só o fato de ser uma pessoa mais que vencedor. Você tem que ser também conquistador, né? Na realidade, esse versículo, esta passagem escritural, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é isso mesmo? Vamos conferir aqui Romanos capítulo 8, versículo 37. É isso mesmo? 36. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores, o que é? Conquistador. Você apenas não crê. Agora mesmo eu conversava com a minha esposa a esse respeito. Muitas pessoas acreditam, né? Aquele indivíduo beato, religioso, igrejeiro, ele acredita em milagres. Até há muitos anos atrás havia um programa de rádio, eu era menino, eu ouvia essas coisas. Lá no Rio de Janeiro, eu acredito em milagres. Acreditar é uma coisa, agora crer é que são elas, né? Crer é privilégio daqueles que conseguem crer recebendo
a fé, que é um dom, conforme Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não veio de vocês ou de vós, é um dom de Yahuwah. Não veio de nós. Lá em 1 Coríntios 4, versículo 7, diz o seguinte: pois quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, porque te glorias, como se não o houveras recebido? Que tens tu que não tens recebido? Quando o emissário Shaul escreve lá aos Filipenses, né? A igreja de Filipos, aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. É uma clara demonstração de que a sua força vinha do Altíssimo, do Eterno, né? Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Yahuwah, que fez céus e a terra. Olha com quem você está lidando. Fez os céus e a terra, tudo. Os vulcões em erupções, os mares, as plantas, tudo. Você, a obra-prima do Criador, as aves, os peixes do mar, os hortifrutigranjeiros, tudo criado por Ele, pelo Altíssimo. Não veio de uma explosão de Big Bang, né? Se nós fizéssemos aqui uma recapitulação, basta você fazer um retrocesso para desmentir essas teorias da evolução, teoria de Big Bang, porque à medida que você vai retroagindo, voltando ao tempo, você vai ter que encontrar uma resposta para a origem verdadeira de tudo, não a teoria das origens. Entendeu? É isso aí. Então é maravilhoso nós pensarmos que nós mesmos nós nada temos. Faço esses comentários introdutórios, porque quando você começa a falar, vem tanta maravilha na cabeça, na mente, então a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? Como posso dizer que tenho uma coisa que não tenho? É o tema dessa palavra. É preciso o quê? Buscar. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo e ao Rutan, ele ficava elogiando a sua fé não fingida. Fé não fingida. Está lá em Timóteo, vamos ver aqui. Está lá em Timóteo. As escrituras aqui tem umas folhas bem finas, então tem que passar com mais tempo. Trazendo à memória, 2 Timóteo ao Rutan, capítulo 1. Lembrando-me das suas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. A fé não fingida, a fé verdadeira. Você pode dizer que está realmente crendo, cheio de fé, e não está. Inclusive com um agravante, né? Quando o Yahushua vier, você estará realmente preparado ou se preparando? Menenhu, capítulo 25, que chamam também de Matiti, né? Adulterado para Mateus, e esse Zeus aí vem de Zeus, da mitologia grega, então nós não usamos Mateus por isso. Tá vendo? Capítulo 25, a parábola das 10 virgens, bem conhecida de todo crente, acho que conhece essa passagem. Diz que 5 eram prudentes e 5 insensatas, 5 estavam preparados e 5 que se preparando, pretelando as coisas, deixando para depois. Viu que a sua
as suas lâmpadas estavam se apagando, estava se sentindo fraca, a luz. Vós sois a luz do mundo, né? Quando você nota que a sua luz está enfraquecendo, que você deve recorrer à fonte gratuitamente, não tem que pagar coisíssima alguma, segundo alguns espertalhões aí cobram, né? Entre aspas, de graça recebeste, de graça dai. Meneu também 10:8, versículo 10, capítulo 10, versículo 8, parte B. De graça recebeste, de graça dai. Então é impossível pagar favor imerecido. É impossível. Então você tem que levar de graça a espontaneidade. Essa história de dizer que, bom, não vou entrar muito nesse mérito por enquanto, mas é importante nós termos consciência de que realmente possuímos aquilo que estamos falando que temos. Entendeu? Possuímos aquilo que temos. E aí nasce a sinceridade, né? Uma fé não fingida, conforme diz lá o emissário Shaul para o jovem Timóteo. Uma fé não fingida. Eu já consegui milagres, se eu for numerá-los aqui, coisa impressionante, conforme já lhes disse, né? Eu continuo buscando outros milagres, sem deixar de agradecer ao Altíssimo os livramentos que Ele tem me dado. É algo assim impressionante, coisa impressionante, coisas maravilhosas que às vezes surgem situações que você nem imagina que possam acontecer. Outro dia parei de frente a uma drogaria aqui de carro, no asfalto. A minha esposa abriu a porta do carro para entrar na drogaria para comprar lá um produto. Calcula o que apareceu em cima do passeio correndo em alta velocidade. Tem uma ideia? Um cavalo em alta velocidade, e o cara ainda por cima, o cara lá em cima do cavalo, passando pelo passeio. Dopado, sei lá, fora de si, eu sei que por um triz não atingiu a minha esposa em alta velocidade. Quer dizer, esse é um dos livramentos. Se eu for contar aqui, é dezenas. E eu chego em casa, com lágrimas na alma, às vezes não literalmente, mas em agradecimento, eu começo a agradecer cada coisa que me acontece, cada livramento, cada coisa maravilhosa. Mas tem outras coisas que eu ainda não consegui ainda pegar, tomar posse. Eu tenho mais de 70 anos e cada dia que passa eu me sinto mais rejuvenescido. É isso mesmo. Mas tem coisas que ainda não consegui. Aí é que vai entrar agora o que a sua expectativa vai ter a resposta. Há coisas, meu amigo, meu irmão, né? Há coisas que só se consegue no empenho maior. Perseverança, para que treinemos a nossa perseverança, a nossa insistência, conforme diz em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração o quê? Perseverantes. Um crente perseverante, um filho do Altíssimo perseverante. Ah, isso aí o diabo não aguenta. O diabo não aguenta. Satanás foge desses crentes porque sabe que não tem nenhuma chance, porque ele é perseverante, ele é constante. O crente é constante, então quando o inimigo vem, já sabe que vai enfrentar uma pessoa que crê com perseverança. Lá em Tiago, né? Lá em Tiago diz que não suponha o homem inconstante que receberá alguma coisa do Altíssimo. O homem de espírito dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você já leu essa passagem, né? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Yahu alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos.
Tiago, capítulo 1, depois você medita com calma, vai. Tem que meditar, tem que estudar as Escrituras, não é mesmo? Quanto mais você lê a Bíblia, mais aumenta a sua fé. Essa história de que para nós, bom, vamos explicar de maneira mais objetiva. Eu pego qualquer Bíblia, qualquer Escrituras e na hora de ler eu faço a transliteração. Agora, como é que eu vou saber o que está aqui dentro é adulterado ou não? É só você pesquisar pelo Espírito. Tudo aquilo que o Espírito da verdade lhe revela é fidedigno. Essa história de dizer que a Bíblia tem não sei quantas mil adulterações, isso é invenção de Satanás para tirar o estímulo de você ler. A palavra do Eterno é fiel. Nós temos inúmeras profecias aí, os próprios Yahudim judaicos lá, eles têm as Escrituras, são 24 livros, né? Condensados, quando na realidade da Antiga Aliança o nosso são 39. E infelizmente não creem, por questão mesmo de tempo, de desígnio do Altíssimo, ainda estão esperando o Messias, estão esperando a nova aliança. Mas nós que já tivemos esse privilégio, e já provamos que o Messias já veio por vários motivos, inclusive de ordem genealógica, devemos então nos apropriar dessas riquezas incontáveis. O reino dos céus é tomado a forças que se esforçam e se apoderam dele. Bom, há coisas que se consegue assim, com maior insistência. Você quer uma bênção maior? Quer parar o seu país com o avivamento? Quantos avivamentos já aconteceram no mundo? Há relatos aí impressionantes, entendeu? Eu creio, sinceramente, que nesses últimos dias algo tremendo, maravilhoso vai acontecer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que o povo está sendo convidado, o povo do Altíssimo, para buscá-lo verdadeiramente. Você faz uma pesquisa para você ver, os grandes movimentos do Espírito foram conquistados a poder de oração. Nós não somos salvos pela oração, mas o método para se conquistar é a oração, a leitura da palavra. Quanto mais você ora, mais você adquire conhecimento. Quanto mais você estuda, mais você adquire ciência. Uma coisa até racional, não é mesmo? Que nós somos convidados a prestar ao Altíssimo um culto racional. Nós não temos dúvida de que quem estuda mais aprende mais, né? Mesmo que o cara esteja olhando superficialmente, mas se ele é um pesquisador de verdade, ele vai se aprofundar nas Escrituras, examinar as Escrituras. A Bíblia não fala para leia a Bíblia, examine. Examine as Escrituras, procure examinar com os olhos do Espírito, da verdade, para você se aprofundar nas riquezas. Então, como posso dizer que eu tenho uma coisa que eu não tenho? Ainda não tem? Continue buscando, sem se esquecer de agradecer que já recebeu, não é mesmo? E muitas pessoas falam, não conseguia saber, estou insistindo, aquela cara até desanimada. E as milhares que você já recebeu? Estamos tratando aqui de conquistas maiores. Vai ficar apenas na beirada da praia, contemplando o mar. Estamos falando de bênçãos nas profundezas do mar. Entrar nas águas. Josué capítulo 47, água até os artelhos, joelhos, lombos e o rio que não se podia atravessar a pé. Não é esse mesmo? Água até os artelhos, tornozelos, os joelhos, os lombos e finalmente o rio que não se podia atravessar. Bom, a preferência é sua, você pode ficar com água até os artelhos, conhecimento de crente, de vida solitária, crente solitário.
Mas pode também ser aquele que avança mais, a água até joelhos, começa a empolgar mais, né? Os lombos. Mas quando você entra nas profundezas da água espírita, você vai ver a grandeza do seu Pai. Agora, preguiçoso não consegue, né? Preguiçoso não consegue. Eu não quero me tornar aqui crítico, mas observador. Eu vejo as pessoas me mandando uns e-mails aqui. Veja o que fulano falou, veja o que ciclano gravou. Ah, Beltrano disse isso, aquilo, aquilo outro. Mas e você? A sua vida particular, como vai? Para conquistar as grandes bênçãos, precisa ter vida particular com o Altíssimo, não é ficar caçando o que os outros falam. Um abraço, até a próxima.